bem, gente? Esse é o vídeo sobre ação divisória e ação demarcatória. Elas estão juntas no CPC, nos procedimentos especiais. Antes de começar a falar sobre esse assunto especificamente, quero dizer para vocês que estarei postando até a semana que vem os nossos métodos de avaliação do semestre, os trabalhos que irei fazer, já tranquilizando para vocês que vai ser uma prova. Essa prova vai valer metade da nota do semestre, vai valer 5, outra metade serão trabalhos. Vai ser uma prova que vai ser de conteúdos mais fáceis. É um momento que também a gente não pode ter uma rigidez muito grande, né? Porque vocês estão recebendo muitos materiais de todos os professores, muitas atividades. Então eu quero conciliar, porque, como eu disse para vocês, a minha finalidade é o aprendizado, né? E levando em conta também a peculiaridade do momento. Então eu quero que vocês fiquem tranquilos, né? Já antecipando que metade da nota serão trabalhos. Então é importante que vocês comecem a entrar mais no Moodle, participar mais, né? Ficar atentos que os trabalhos vão ser postados ali. Eu vou fazer para vocês todo o sistema de avaliação. E essa prova mais no final do semestre, não com todos os conteúdos, não se preocupem, valendo, né, metade da nota valendo 5. Então, eu vou agora fazer essa alteração no nosso plano de ensino, vou submeter, claro, a minha chefia, isso é importante, e depois vou passar isso para vocês, assim que eles me derem o ok, né, nesse sentido. Mas, tranquilizando vocês, o que nós temos que fazer nesse momento é aprender. É aprender porque esse momento vai passar, e logo vem aí a prova da OAB, logo vem a vida real, onde vocês vão precisar saber de tudo isso daqui. A propósito, o conteúdo de hoje, ação demarcatória e divisória, ainda não caiu na OAB. Seria uma peça bem interessante, né? Até porque tem como acumular as duas. Bom, ambas estão no 569 do CPC. E elas têm finalidades bem diferentes. Vocês vejam, eu fiz um quadrinho para vocês dizendo que a ação demarcatória, ela visa o quê? Ela visa extremar limites, fixar novos limites ou aviventar limites. Quando eu falo de ação demarcatória, eu falo de um imóvel em relação a imóveis que são imóveis limítrofes, né? Que são imóveis limítrofes. Vejam, o que acontece? Existe uma dúvida sobre qual a medida correta do meu imóvel. Ou os limites estão apagados, eu preciso aviventar os limites. Então, existe a ação demarcatória ou para aviventar os limites, ou então para deixar os limites corretos em relação aos demais imóveis que fazem limite com o meu imóvel. Não tem nada a ver com a ação divisória. E as pessoas confundem muito na prática. Eu já vi casos de juiz mandando converter a ação divisória em demarcatória quando ela era realmente divisória. Então, a demarcatória, ela ocorre em relação a outros imóveis. Em relação a outros imóveis. Vejam, eu tenho o meu imóvel e eu vejo que existe uma medida errada, por exemplo. O que acontece? Eu posso mandar medir para fazer a medida certa e demarcar corretamente. Ou eu vejo que os limites estão se apagando. Eu quero aviventar limites em relação aos vizinhos terrenos limítrofes. Então, é uma ação que se dá em relação a outros imóveis. É diferente da ação divisória. Na ação divisória eu tenho um imóvel só, divisível, o que é muito importante, e eu quero dividir esse imóvel entre condôminos. Claro, se o imóvel for indiviso, eu não tenho como fazer isso. Aí eu vou entrar com uma ação de extinção de condomínio, para fazer uma alienação judicial do bem. Eu já atuei em alguns casos assim, em que, por exemplo, era uma casa aqui em Porto Alegre, né, uma casa nem muito grande, também nem muito pequena, mas indivisível. Não tinha como dividir. E aí, o que se faz? Um irmão queria extinguir o condomínio em relação ao outro. Como é que se resolve essa questão? Só tem uma solução, né? Ajuizar a ação de extinção de condomínio e pedir a alienação do bem, sendo que a preferência, claro, vai ser do outro de adquirir, mas se não adquirir, então, a alienação, né, judicial do bem. Então, quando eu falo de ação divisória, eu falo de um imóvel que tem a possibilidade de ser dividido. Por isso, ação divisória. Vocês vejam, uma fazenda, por exemplo. Eu tive um caso aqui em Porto Alegre, mais na Zona Norte, que o imóvel ele era imenso, mas ele era imenso. Então, ele era, na verdade, de 2 irmãos que acabaram morrendo e ficaram os filhos, no caso, né, irmãos aqui, mas primos entre eles. E foi feita a ação, né, divisória entre eles. Depois nós vamos entender o procedimento da ação divisória e tudo mais. Mas é importante que vocês entendam que a divisória, ela é uma ação que se dá entre condôminos. Condôminos, quando a gente fala condômino, a gente geralmente pensa no quê? Num condomínio edilício, onde as pessoas pagam condomínio. Mas vocês não esqueçam, a palavra condomínio significa o quê? Estar junto em, né,
em bens. Então, não pensem só no condomínio edilício. Por exemplo, se eu tenho um caso que tem herdeiros que são herdeiros de uma fazenda. É uma fazenda e são 5 herdeiros. Agora vai sair a partilha do bem. Eu já falei para eles, olha, como vocês não chegaram a um consenso, vocês vão ser, né, todos proprietários do bem juntos. Porque foi assim que eu tive que fazer a partilha, já que não se chegou a um consenso. Então eles vão estar em condomínio. Como é uma fazenda grande, pode até mesmo, né, haver a divisão. Então o que pode acontecer amanhã ou depois, se eles não chegam a consenso, entrar com uma ação divisória. Claro, pode ser que chegue a outro consenso de venda, mas como é um bem que comporta divisão, se faz ação divisória em se pretendendo. Aí é claro, o que vai acontecer dali? Vai sair um outro imóvel, uma outra matrícula, vamos fazer 2, né, ou 3 matrículas, dependendo de como se divide. Por quê? Porque vai se pegar um bem e dividir ele em partes, né? Então vocês já percebem aí a diferença das duas, tanto que, olhem bem, eu botei para vocês, na ação demarcatória há uma confusão entre os limites, ou risco de confusão entre os limites de imóveis diferentes. Já na ação divisória, eu vou dividir o mesmo imóvel. Então são coisas bem diferentes. Aliás, né, vocês podem ver que eu coloquei para vocês assim, ó, trata-se do estabelecimento de limites de imóveis contíguos, quando eu falo da demarcatória. São imóveis que fazem limites uns com os outros. Já quando eu falo, né, da ação divisória, é o mesmo imóvel e esse imóvel tem que ser divisível. Porque se ele não for divisível, então não pode ser ação divisória. Até a palavra ação divisória é para dividir. Se ele for indivisível, aí vocês vão fazer uma extinção de condomínio, vai se pegar uma venda, é bem diferente um do outro. Agora, eu posso acumular, sim, já vamos chegar lá. Qual é a competência para ajuizar essas ações? A competência do foro do imóvel, né? Até porque vocês podem imaginar que como vai ter que ter perícia, né, vai ter que ter alguém para medir e tudo mais, tem que ser o foro do imóvel, até porque é uma questão de competência, no caso, né, funcional, portanto, até absoluta. Coloquei para vocês o que é muito importante, quem é que pode ajuizar uma ação demarcatória? Aí eu não falo de possuidor, aí eu falo de proprietário. O proprietário é que tem o interesse, né, de ter os limites corretos do seu imóvel. Vejam, mas pode ser um possuidor que tenha a pretensão de ser proprietário, que tenha lá, que esteja fazendo uso capião, que esteja, né, pleiteando a propriedade, isso até pode. Mas, em tese, é uma ação de proprietário. E em face de quem? Em face do proprietário. Eu não posso ajuizar uma ação demarcatória em face, por exemplo, do locatário. E por que não? Porque ele não é o proprietário do bem que eu quero, né, estabelecer os limites divisórios corretamente. Então, a ação demarcatória é uma ação, né, de quem tem direito real, em face de quem tem direito real de propriedade. Tá? Já a ação divisória é uma ação de condômino em face de condômino. Claro, vai dizer assim, mas eles também vão ter propriedade? Sim, claro que sim. Mas é entre eles e não em relação ao proprietário do imóvel contíguo. Então, essa é a legitimidade. Então, vejam, a gente não tem como confundir, né, as duas ações pelas suas finalidades. E muito importante, eu coloquei para vocês, pode acumular ação demarcatória com a divisória, sim. O artigo 570 diz que é lista a acumulação dessas ações, caso em que deverá se processar primeiramente a demarcação para só então depois, né, a divisória. Me parece que é óbvia essa informação do 570. Vocês vejam só, vocês imaginem que eu tenha um imóvel, mas eu tenho dúvida se esse imóvel está com os limites corretos. Eu não sei se de repente um vizinho, né, não tem uma cerca errada, eu não sei se de repente, né, não é o caso de fazer a medida ou de aviventar limites. Como é que eu vou fazer uma divisão? Por exemplo, 2 irmãos são donos de uma fazenda, mas eles acham que a fazenda está mal mensurada, está mal medida. Como é que esses 2 irmãos vão dividir se eles não sabem o tamanho exato do imóvel, os limites exatos do imóvel? E eles têm desconfiança de que está errado isso. O que eles fazem? Bom, a primeira coisa que eles fazem, então, é a ação demarcatória em face, né, dos imóveis limítrofes, para definir, primeiramente, qual é o limite correto do imóvel. Por quê? Porque sabendo do limite correto do imóvel, sabendo onde acaba, onde termina, como é que são as medidas, é que eles vão poder fazer a divisão, né, correta entre eles. Então, eu posso ajuizar uma ação demarcatória acumulada com uma divisória? Sim.
Mas não esqueçam, primeiramente a demarcatória vai ser em face, né, dos vizinhos limítrofes. Depois vai se resolver a divisória em face dos condôminos. Até porque não adianta eu dividir, as medidas estarem erradas. Então o 570 ele é meio, eu diria para vocês, ele é meio óbvio, né, nesse sentido. E aí eu coloquei para vocês, que é bem interessante, e a gente tem que começar a sempre ver isso daí, a questão da jurisprudência, né? Que a pessoa fez divisão e demarcação de terras particulares ali. Eu coloquei para vocês 3 casos. Ó, acumulada com danos. A demarcação serve, eu gostei dessa jurisprudência que eu botei para vocês, porque eles explicam bem, né, para que servem os institutos. A demarcação serve para levantamento da linha divisória, né, e para aviventar as linhas nos limites que foram apagados. Então, o que acontece? Se tem limites apagados, se não se sabe se tem que aviventar, se tem que medir, cabe a ação demarcatória. Não pode prosperar a ação demarcatória quando houver marcos, olhem bem, claros e objetivos que demonstram já ter sido feita a linha divisória. Então, o que acontece? Se existe já a linha divisória, se já está definido, não cabe fazer uma ação demarcatória. Por quê? Porque a demarcatória, ela cabe quando existe essa dúvida, né, em relação ao limite dos imóveis. E embaixo eu botei para vocês, ó, ação divisória e extinção de condomínio, né? Então vocês vejam, ali trata de um bem indivisível. Quando um bem é indivisível, eu falei para vocês, aí não tem como fazer a ação divisória. Aliás, indivisível e divisória são, né, antônimos. Tá, mas e o que se faz então? Se é indivisível, eu falei para vocês, vai se fazer extinção de condomínio através da alienação judicial, que é a solução que tem. Então, as pessoas às vezes erram, né? Eu digo para vocês, eu já vi um caso do juiz mandar a pessoa arrumar quando ela tinha juizado corretamente. Então, existem essas confusões. Então, a pessoa juizou uma ação divisória, só que o bem era indiviso. Por exemplo, um apartamento, né? Então, nesse caso, não cabe. E o terceiro caso que eu coloquei aqui para vocês é o caso da propositura de uma demanda, né? Deixa eu pegar aqui o inicinho para aqui, ó. Ação de demarcação de terras, né? E ação reivindicatória. Então, vocês vejam, o autor não é o proprietário do imóvel, né, objeto da lide, e não detém a posse. A legitimidade do autor no momento da propositura da demanda tem amparo no instrumento particular de promessa de compra e venda, que transfere ao prometente comprador os direitos inerentes ao negócio. No caso do instrumento particular de compra e venda com força reconhecida por autenticidade dos contratantes ao tempo da celebração do negócio e a quitação das parcelas, serve como título para aparelhar as demandas. Então, o que acontece? Foi o que eu falei para vocês. A ação demarcatória, ela é uma ação que ela é uma ação de proprietário, né? Proprietário é que é juiz em face de proprietário. Aí foi para vocês, tá, mas quem é proprietário? Vocês aprenderam. Proprietário é quem tem o registro, quem tem o título. Muito bem. Esse caso aqui, a pessoa, ela tem o quê? Ela tem, na verdade, uma promessa de compra e venda, né, que foi registrada, que ele já quitou as parcelas. Então, ele tem legitimidade? Sim, ele tem legitimidade, né? No decorrer da ação sobreveio julgamento de procedência, né, da ação, e aí eles falam sobre legitimidade. Então eu achei interessante, por quê? Porque quando a gente fala em propriedade tem que cuidar, porque o nosso ordenamento hoje ele é um pouco mais flexível do que já foi uma vez, por exemplo. Se vocês perguntam aí para os pais de vocês, quem é que é proprietário? Proprietário é quem tem o papel. O que era o papel? O papel era a matrícula. Hoje a gente já vê que determinados instrumentos, outros, também vão servir para embasar, né, essa propriedade que não se enquadra no conceito literal, mas que serve como legitimidade. Então, nós estamos introduzindo essa matéria, né, de ação demarcatória e divisória. Claro, né, posso ajuizar duas separados, geralmente ser juízo separado. Excepcionalmente, vocês vão precisar fazer, né, uma demarcatória acumulada com uma divisória, se surgir limites em dúvida e vocês pretendem dividir em relação aos condôminos depois de resolvida a dúvida, sim, né? E é uma ação que a gente usa bastante, a gente não usa tanto, né? É uma coisa mais de interior do estado, aí que a gente vê que tem imóveis que são divisíveis, que tem mais dúvida sobre demarcação. Se vocês olharem em zona urbana, existe muito menos dúvida, né, sobre isso. Então, isso daqui é a introdução.
registrar para vocês que, de acordo com o calendário da PUC, né, quinta-feira é feriado, sexta-feira é feriado, então nós vamos retomar nossa aula na segunda-feira com esse conteúdo. E dizendo para vocês que até semana que vem eu vou trazer o método de avaliação para vocês, que nós estávamos esperando uma orientação da PUC, essa orientação nos veio ontem, e agora a gente formula o método de avaliação, eu levo, né, para a minha chefia, para que aprove o novo método de avaliação, e vou falar para vocês, mas já dizendo para vocês, não é que eu vá facilitar, mas eu vou adequar ao momento, né? Tanto que metade da nota de vocês vai ser baseada em trabalhos, atividades, né? E por isso eu peço para vocês que, né, participem. De novo, né, os meus canais de comunicação estão lá, tem um tópico numa das aulas que eu botei e aparece. Tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tem Facebook, tem o Moodle. Entrem em contato, se comuniquem comigo, eu estou aqui para isso, eu estou disponível para isso. É o momento que nós temos que ser, né, abertos em comunicação e em amizade, né, e em sensibilidade. Então desejo para vocês uma Páscoa excelente, né, de muita fé e tranquilidade, e que em breve a gente possa se ver pessoalmente com o fim dessa pandemia terrível, né? Desejo que cuidem dos seus, né, e se cuidem muito, e que a gente possa sair dessa todos bem e vivos, né, e com muita felicidade. Feliz Páscoa para todos. Muito obrigada.